Este é o canal Disco, Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje, qual é a relação entre igreja e Estado? De R.C. Sproul. Já falei um pouco sobre o autor em outro vídeo aqui no canal, em que falo da obra Quem é o Espírito Santo? Qual a relação entre igreja e Estado? Também faz parte da série Questões Cruciais, que também me referi no vídeo citado. Deixarei o link na descrição caso queira assistir depois. Esta obra que tenho em mãos foi publicada originalmente em 2013 com o nome What is the Relation Between Church and State? E foi publicada aqui no Brasil em 2014 pela editora Fiel. Contém 60 páginas e é dividida em 6 capítulos. Peço que curta, comente e compartilhe, não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. O autor alega que o ofício político existe por causa da autoridade de Deus. Aquele que ocupa o cargo deve agir como um ministro de Deus, entendendo que toda a autoridade que ele tem, que o cargo lhe proporciona, não é autônoma, mas foi delegada por Deus. Para entendermos a relação entre igreja e Estado, devemos entender que ambos foram instituídos por Deus. E tanto os que ministram na igreja como os que ministram na política devem ser responsáveis, pois hão de prestar contas a Deus. No Antigo Testamento, Israel era uma teocracia governada por Deus por meio de reis ungidos. Neste período, apesar de haver distinção entre o trabalho da igreja, no caso dos sacerdotes, e dos reis, eram muito próximos, relacionais. No Novo Testamento, o povo de Deus disperso devia alcançar os povos que eram regidos por diversos tipos de governos seculares. O princípio fundamental de qualquer governo é a força apoiada por estrutura oficial e legal. O governo pode usar legalmente sua força para compelir seus cidadãos a fazerem as coisas certas. O governo serve para isso. Em Gênesis capítulo 1, Deus ordenou que Adão e Eva governassem e exercessem autoridade sobre a terra. No capítulo 2, Deus impôs leis, no caso, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e também estabeleceu sanções penais para isto. Tudo foi imposto por Deus. Agostinho diz que o governo é um mal necessário, porque pelo fato de sermos pecadores, nunca haverá um governo perfeito, nenhum. O governo humano não era necessário antes da queda. Tomás de Aquino tinha outra opinião. Ele entendia que mesmo em uma criação não caída, poderia haver um governo humano. No entanto, ambos concordavam que o dever primário do governo é proteger as pessoas do mal e manter a vida humana. Outro papel seria proteger a propriedade humana. E outro é regular os acordos e manter os pesos justos, protegendo-os da injustiça. Deve-se perceber que o governo também deve proteger não somente as pessoas, mas também o mundo. Deus ordenou Adão e Eva a cuidarem do jardim, não destruí-lo. O governo, então, deve regular a liberdade das pessoas, de certa forma, em certa medida. Não é possível uma liberdade absoluta dos homens. Se há uma lei que proíbe as pessoas de matar e concordamos com esta lei, não temos a liberdade de fazê-lo, pelo menos sem que sejamos punidos. Por isso, algumas liberdades devem ser restringidas, outras não.
Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, Paulo fala sobre governo. Fala que devemos nos sujeitar às autoridades, porque toda autoridade procede de Deus. Quando desrespeito uma autoridade, estou desrespeitando indiretamente o próprio Deus. Por outro lado, se eu sou uma autoridade em qualquer área da vida, devo estar ciente de que minha autoridade não é intrínseca, mas extrínseca. Ela é dada por Deus a mim. Portanto, minha autoridade é uma autoridade delegada, derivada da autoridade suprema, a qual devo exercer com responsabilidade, dentro dos limites aceitáveis daquele que me concedeu autoridade. Existe uma hierarquia de autoridade. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz que toda autoridade foi dada a Jesus, tanto no céu quanto na terra. E em Atos, capítulo 1, versículo 8, mostra que Jesus deu ordem aos discípulos para testemunhar dele. Naquele contexto, a discussão era sobre o reino. Sendo assim, como cristãos, nossa submissão deve ser primeiramente ao nosso Rei Celestial, a Deus. Novamente, Romanos capítulo 13, toda vez que eu peco, estou me revoltando contra o governo de Deus. E toda vez que resisto ilicitamente aos poderes que existem, estou pecando, pois foram outorgados por Deus. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao livro Qual é a relação entre Igreja e Estado? Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizador.